Cristo em mim. Cristo em mim. Não eu mais vivo. Cristo em mim. O ungido e a sua unção o Jesus que eles podem ver. A única esperança da glória, Cristo em mim. Cristo em mim. Cristo em mim. Não mais eu que vivo. Cristo em mim. O ungido e a sua unção. O Jesus que eles podem ver. A única esperança da glória. A única esperança da glória. Cristo em mim. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra diz que nós fomos levantados, ressuscitados e assentados juntamente com Ele. Quantos sabem, Ele é o nosso rompimento. Eu não estou esperando por um rompimento, não estou crendo por um rompimento, nós já rompemos. Nós já rompemos. E o que nós fazemos? Nós seguramos firme e dizemos que a vitória já é nossa, não estamos tentando chegar na vitória, não estamos chegar na vitória, eu estou em vitória porque estou em Cristo. Pastores, você ouviu ontem à noite, tem muito mais para nós agarrarmos, porque tem tudo em Cristo. E nós dizemos, em Cristo nós temos o prédio que é nosso. Em Cristo o terreno é nosso. Em Cristo os recursos são nossos. Em Cristo os negócios são nossos. Em Cristo a minha saúde divina já é minha. Eu não estou tentando romper. Ele é o meu rompimento. Eu já rompi. Eu já rompi. Amém? E não é a manifestação que vai me dizer se eu rompi ou não. Eu fui ressuscitado, assentado com Ele muito acima. Eu já rompi, eu já rompi. Amém, aleluia. E eu seguro firme, eu não estou tentando romper algo. Eu seguro firme a vitória que já é minha. Amém, amém, aleluia. Em Cristo eu tenho, é assim que fé fala, aquilo que é nosso em Cristo. Em Cristo eu tenho essas partes do corpo que estão faltando. Em Cristo eu tenho a mobilidade. Em Cristo eu já tenho, eu não estou tentando ter ou alcançar, eu não estou tentando chegar lá, eu já estou lá. Amém. E quando as minhas palavras falam daquilo que eu já tenho em Cristo, isso tem que aparecer. Então nós somos autorizados para falar não aquilo que estamos tentando pegar, mas aquilo que em Cristo já é meu, já é meu agora. Eu não estou tentando pegar, já é meu agora, já me pertence agora. E porque eu já tenho os terrenos que eu preciso, porque eu já tenho os prédios que eu preciso em Cristo, eu só vou lá e pego, eu vou em movimento e eu pego tudo que é meu. Aleluia, aleluia. Eu já rompi, Ele foi o meu rompimento, Ele foi o meu rompimento, Ele é meu rompimento, Ele é meu rompimento, aleluia, aleluia. Eu já rompi, eu já rompi, eu já rompi, eu já rompi,
Já rompi e já estou na minha manifestação. Eu já rompi para a minha manifestação. Então eu posso viver como se já rompi, porque eu já rompi. Porque em Cristo eu já cheguei lá. Em Cristo eu já estou lá. Eu disse, em Cristo eu já estou lá. Eu não estou tentando chegar lá. Eu não estou esperando a minha manifestação. Eu estou falando, em Cristo já é meu agora. Eu não estou esperando. Em Cristo agora fé é. Em Cristo agora fé é. É meu agora. É meu agora mesmo. Aleluia. Em Cristo, em Cristo, em Cristo eu tenho. Em Cristo eu tenho. Aleluia. 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 Por quê? Porque não são as coisas aparecendo que me faz rico. Eu já sou rica nele. Não é propriedades, não são terrenos que me faz rica. É quem está em mim que me faz rica. E eu estou vivendo desse lugar. Então, portanto, todo dia eu posso levantar e dizer, eu sou curada, eu sou provida, eu tenho a casa que eu preciso, o terreno que eu preciso, o prédio que eu preciso, os recursos que eu preciso. Eu já rompi, eu já rompi, eu já rompi. Aleluia. Sabe, a mulher com problema de fluxo de sangue, ela estava tentando na orla. Nós já estamos na orla, nós estamos vestindo a orla. A unção de Deus habita em mim. Eu estou em Cristo, eu estou com Ele, uma só com Ele. Aleluia, 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 aleluia. E é isso que fé fala. Eu não estou tentando alcançar, chegar lá. Eu sou isso em Cristo. Eu tenho isso em Cristo. Agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo. E se pessoas pensam que eu tenho que chegar lá, é isso que está impedindo elas de ter, porque eles não estão falando do em Cristo eu já tenho agora. Aleluia. Vire para alguém e diga, em Cristo eu tenho agora. 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 Aleluia. 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 Diga para o seu vizinho, eu já rompi, não estou esperando por um rompimento, eu já rompi, ele é meu rompimento, nele eu já rompi, eu já tenho, aleluia, aleluia, aleluia. Não existe distância entre mim e a minha vitória. Minha vitória está em mim. Essa é a vitória que vence o mundo pela fé. Pela fé eu digo, é meu agora mesmo. Então eu me movo como se já fosse meu, porque é meu. Eu ajo como se fosse meu. Eu danço já como se fosse meu. Aleluia. Se você está tentando chegar, você errou e entendeu tudo errado. Eu fui trasladada no reino. Trasladada para o reino do Filho do seu amor. Eu não estou tentando chegar lá, eu não estou tentando alcançar lá. Eu já estou lá agora. Aleluia. Você ouviu o Dr. Winston falar ontem, pregar para nós, nos ajudar a pensar como Deus pensa, porque na mente de Deus você já está lá e é tudo seu. Não estou tentando chegar lá, alcançar, romper para chegar lá. Eu não estou tentando chegar lá do outro lado. Jesus é o meu outro lado.
Jesus é o meu outro lado. Eu já cheguei lá. Eu já estou do outro lado. E a única vez, você não tem versículo, base bíblica para dizer eu estou esperando pelo meu rompimento. Você não tem base bíblica para dizer isso. Eu seguro firme que eu já tenho. Quando circunstâncias dizem que eu não tenho, sim, eu já tenho, nele eu já tenho. E eu demando que isso se manifeste. Eu tenho agora mesmo. E se você está esperando por um rompimento, você está se mantendo aquém. Ele foi o meu rompimento, ele é meu rompimento. Eu estou pegando ele, eu estou nele. Assim como ele é, sou eu neste mundo. Somos nós neste mundo. Aleluia. Quando você sabe disso, você ouve a palavra de forma diferente. Eu não estou tentando chegar lá, eu já estou lá. Na verdade, de manhã, eu não estou tentando chegar na presença dele, eu já estou na presença dele. E eu começo a ouvi-lo porque já estou nele. Não tem nenhum momento que eu não estou nele. Então, não existe nenhum momento que eu não estou lá. E não tenho provisão. Aleluia. Dr. Winston está em casa. Foi uma mensagem de mudança de vida ontem. Aleluia. Você não está feliz que ele tenha vindo? Eu preguei tudo isso agora só para você ouvi-lo de forma certa. Eu não estou tentando pegar... eu não estou tentando... pegar o momento de pregação dele. Eu só estou preparando o seu coração para receber dele. Fé fala daquilo que você já é, daquilo que você pode fazer, porque nada foi segurado de você. Aleluia. Eu estou em saúde divina, eu estou em paz, eu estou em alegria, eu estou em vitória. E eu seguro firme a isso que eu já tenho. Eu tenho nele. Aleluia. Aleluia, aleluia. Dr. Winston, venha e libere o que está tudo no teu coração e nós vamos fluir contigo. Dê uma salva de palmas para o Dr. Winston na medida que ele vem à frente. Bem, parece que ela já pregou minha mensagem toda. Vamos levantar nossas mãos ao Pai. Pai, nós te louvamos, te adoramos, nós te damos graças por esse culto maravilhoso. Obrigado por aparecer no nosso meio. Obrigado pela unção de Deus, que nos dá expressão vocal, que nos ensina o que dizer, o que fazer. Senhor, aqueles que, na medida que ministramos a palavra, nós oramos que seja tudo o Senhor e nada de mim. E que essa palavra venha sem nenhuma... flua sem nenhum impedimento e que sinais e maravilhas acompanhem a mensagem pregada. Te damos todo louvor em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Você pode se assentar, por favor. Aleluia. Rapaz, eu me senti num acampamento agora. Meu Deus do céu. Eu quero te agradecer novamente por me permitir estar aqui. É sempre uma alegria vir para essa igreja. Essa é uma igreja ungida. Realmente é. Você saberia disso se você fosse para alguns lugares que eu já fui. Essa é realmente uma igreja muito ungida. Fé é um dos tópicos do meu ministério. Deus me disse para pregar sobre fé por todo o mundo.
e ele também me fez um especialista também em falar sobre o reino. E eu aprendi muito sobre a questão do reino de Deus e a ideia do reino de Deus, o que é que o reino significa e como é que o reino deveria estar operando. É um ensinamento maravilhoso. Só lembrem disso. Você já está no reino e o reino está em você. E o reino, o suprimento do reino já foi feito. Deus supriu tudo para você no reino. É muito, muito poderoso isso. E também eu estava pensando sobre isso enquanto eu estava orando. Sementes, árvores e frutos. Sabe? Sementes, árvores e frutos. Sabe? Cadê aquele pacotinho de sementes? Esse pacotinho de semente aqui tem sementes nesse pacote. E se você plantar essa semente, vai ter árvores. Eu não sei se eles têm uma das fotos de uma das fotos de uma dessas árvores aqui da Califórnia. Essa árvore aqui tem raízes e elas são profundas, porque está lá há muito tempo. Sabe, as árvores representam a sua fé e elas são profundas, porque nós carregamos a nossa fé por um bom tempo. E Jesus disse algo. Jesus disse: toda planta ou toda árvore em você que o Pai não plantou, eu vou desraigar. Isso não é algo? Então você pode ter uma árvore muito grande de incredulidade. Sim. Quando alguém vier e disser para você, não é verdade, argumente. Leve essa pessoa para o mapa. Você sabe que isso é verdade. E uma das maiores mentiras que você já ouviu, que não é verdade. Sabe por que eu sei que não é verdade? Porque você não está tendo fruto nenhum. Não está produzindo nada. Então, sabe, eu só quero te dizer que você precisa ter sementes primeiro. Essa Bíblia sua é um recipiente de sementes. E você planta as sementes e essas sementes vão produzir árvores. E Deus não quer que você pare aí. Ele quer que você vá adiante e também tenha obras, frutos, porque você agora tem árvores, você entende? Então, esses frutos ou obras, nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Paulo, ele balançou uma serpente na mão dele, obras. Então, sementes, árvores e obras de domínio. Domínio. Me dê aqui alguém que leia. Eu quero da seção do meio hoje. Fique de pé. Alguém leia para mim. Alguém que vai ler para mim. Bem rapidamente. Venha. Muito bem. Isso é... Vamos para Salmos. Salmos 8. Salmos 8. Vamos começar do versículo 3 até o 6. Você tem tênis também, como eu. Está usando tênis. Salmos capítulo 8, versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites.
Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Essa palavra anjos aqui na King James, a definição é Deus, e de glória e de honra o coroaste. Que homem é esse? Que é o homem? Continue. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés, tudo lhe puseste. Versículo 6. Deu o que para ele? Domínio, sementes, árvores e obras de domínio. Não só sementes, não só qualquer tipo de obras. Tem obras de domínio. Se você não tem domínio sobre o diabo, ele vai ter domínio sobre você. Então você tem que pará-lo. E para fazer isso, você tem que dominá-lo. Não é assim? E.W. Kenyon tem um livro, Dois Tipos de Justiça. Esse livro é maravilhoso. Não a sua própria justiça, mas a justiça dele. E ele dá a justiça dele para nós. E não é algo que você consegue mais e mais. O que você consegue é mais e mais revelação disso. Mas a porção de justiça que Deus te deu é a única que você vai ter. Agora, Jesus nos ensinou de como operar assim como ele. Ele não parou a tempestade? Jesus não parou a tempestade? Então, você também pode parar a tempestade. Por quê? Então, quando aquele vento forte chegar aqui na Califórnia e o povo de Deus está se levantarem com consciência na imagem, eles poderiam ter declarado a água saindo do mar e até acabar com aquilo tudo. Eu conheci um homem que uma vez ele falou, é melhor você entrar rápido porque vai chover, vai ter uma abundante chuva. Deus pode fazer um navio naufragar em terra seca. É uma música que ele está cantando. Desculpa, desculpa um pouquinho aí, eu me perdi no tempo agora. Continue lendo. Versículo 7. Ovelhas e bois. O que é o versículo 6? É o versículo 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Quantas coisas pôs debaixo dos pés? Tudo debaixo dos seus pés. Rapaz, agora entenda, o que eu estou te dando é primeiro informação. Depois você tem que fazer meditação. Amém. Porque algo vai acontecer depois que você meditar, que é o que nós chamamos de revelação. E então, depois da revelação, vem a manifestação. É o mesmo processo, em tudo. Em tudo. Cada um de nós, quando entramos no reino, nós chegamos com padrões de pensamentos que não são de Deus. E a gente não conseguimos mudar isso porque a gente vem do mundo. Neste mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você é um vencedor. Não é que você vai ser um vencedor, você já é um vencedor. Então, isso realmente é muito bom. E eu quero que você entenda a sua imagem e ter a revelação de quem você é. Realmente é a chave de como você pode fazer obras.
as obras que Deus espera que você faça. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Efésios 5:1 na versão amplificada, clássica. Efésios capítulo 1. Você pode ler para mim, por favor? Sede, pois, imitadores de Deus, copie ele e siga os exemplos dele. Copie quem? Copie ele. Como filhos amados, imitando o seu próprio pai. Então, quem devemos imitar? Nosso pai. Quando você é ímpio, você estava imitando o seu pai. Jesus disse, o seu pai é o diabo. Foi isso que ele disse, porque eles estavam agindo exatamente como ele. Ninguém realmente gosta de admitir que uma vez na sua vida você era ímpio. Você está aqui, está todo mundo bonitinho, santo, tudo bem, mas você foi feito novo. E eu não sei se você entende, mas aquele homem velho, ele morreu no caminho para Damascus e ele era ímpio. Sabe quando eu era um ímpio? Aquele homem, eu realmente era muito, muito ímpio. Você está vendo aqui a minha cara? Eu era realmente, realmente ímpio. Rapaz, eu não conseguia pensar numa coisa sagrada, em fazer uma coisinha sagrada. Você pode pensar, e a pior coisa terrível que eu já fiz, sabe, na minha cidade, até hoje, se alguém na minha cidade souber que eu sou pregador, eles vão dizer, o Winston, pregador? Não, isso é impossível. Você se torna em Cristo alguém que você nunca se reconheceria. Então, tem sido uma jornada boa e sabe, Deus quer que você seja aventureiro. Tem pessoas que pensam que vão começar a se aposentar quando envelhecem. Não, não. Você é tão forte agora quanto você tinha 40 anos. Sim, você... Eu vi que alguém iria bater palma para isso. Pode bater palma para isso. Não, a pior coisa que você pode pensar é que porque você está envelhecendo, você tem que diminuir o ritmo. Sabe, não faça isso, Deus tem planos para você. E como eu disse ontem à noite, pegue a imagem. Não pegue a imagem errada, pegue a imagem certa, de como Deus te vê, de como está na placa diante dele. Ele fala sobre você o tempo todo. Deus, ele fala bem de você o tempo todo. Então é isso que você quer fazer. Eu quero falar algo sobre isso, porque essa questão da justiça é a sua chave para agir como você deveria. Estude isso, essa questão da justiça. A justiça é a chave. Fé, com certeza é importante, você tem que ter fé, o que ela é, para que ela serve e assim por diante, mas essa questão da justiça é que faz com que a fé funcione. Se você é justo e sabe, e tem uma revelação do que precisa, sua fé vai fluir como um dilúvio. E vai fluir exatamente como está. Can you put up his for me? Veja, por favor, o que Mateus 21, 21. 21, 21. Estamos falando sobre como imitá-lo. Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Tal sucederá. Marcos 11 diz que ela vos obedecerá. Lucas 17, ela vos obedecerá. Ela não vai obedecer você por assim dizer, mas vai obedecer a fé. Você coloca a sua fé para funcionar. Você coloca a fé para funcionar e observe o que acontece. Você pode colocar a fé para funcionar e vai fazer outra coisa. Olha isso, Miqueias
Tá tudo bem? Miqueias capítulo 5, versículo 2. Deixa eu te mostrar como é que você coloca a fé para funcionar. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Desde os dias da eternidade. Então, esta criança chamada Jesus vai nascer em Belém. Essa foi a profecia de Miqueias. E ele disse, ele virá, ele sairá de Belém. Agora vamos para Lucas. Lucas, ele sairá de Belém. Eu quero que você veja como a fé funciona. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. Lucas 2:2. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Então, ele disse, César disse, todo mundo tem que pagar imposto, certo? Então, Maria e José, eles não estavam na cidade, eles tiveram que voltar para Belém, mas ela estava para dar à luz. Então ele coloca Maria no jumento e José agora e Maria voltam para a cidade. Agora, quando eles voltam para a cidade, tinha um espaço para eles, um lugar para eles no final. Por quê? Porque os hotéis estavam todos ocupados. Os hotéis bem baratos e os hotéis caros também não tinha, sabe, eu não queria falar muquifo. Eu não queria falar um hotel muquifo, porque pode ser que você esteja hospedado em um deles. E eles estavam todos cheios e não tinha nenhum lugar, eles tiveram que ir para o estábulo. Tudo cheio. Esse homem foi convidado para pregar na igreja, eles viram esse homem, um homem do sul, era uma pessoa mais velha, ele se apresentou e ele falou, eu sou o reverendo fulano de tal. Ele disse, veja, isso era uma igreja, entre aspas, de brancos, e o pregador era negro, e ele apareceu dizendo, e aí galera, tudo bem? Você pode entender o contexto? Então eles disseram, moço, senhor, nós agradecemos a sua vinda, mas nós não vamos ter um avivamento aqui, nós não vamos ter esse culto hoje. Deram uma desculpa porque não quiseram que um negro pregasse para eles. Então ele voltou para o hotel e ele disse, Deus, eles não me deixaram entrar, não me deixaram pregar lá. E Deus disse para ele, eles também não me deixaram entrar. Deus disse para o homem, tudo bem, eles também não me deixaram entrar. Mas olha o que ele diz. Ele diz, Mateus 21. Ele falou para uma árvore que obedeceu a ele. E agora aqui César Augusto deu um decreto que todo o povo deveria pagar imposto. Por quê? Ele pensa que é a ideia dele. Deus falou. E a palavra de Deus é poderosa assim. Vai mover os sistemas inteiros. Você tem que aprender a usar a palavra e ter fé nessa palavra. Ela é poderosa. Pessoas pensam que foi ele que decidiu alguma coisa. Não, aconteceu porque Deus teve que levar Maria e José de volta para Belém no tempo
para que o nosso Salvador nascesse exatamente lá. Rapaz, você pode falar algo sobre o seu tataraneto. Esse negócio é poderoso. Palavras. Estude ela é vida, é criativa, é operante. Não é? Então, essa é a minha introdução. Agora, vamos entrar na palavra agora. Eu disse que eu queria fazer um pouco diferente nas sessões do dia. Eu queria falar um pouco de nós, daquilo que é relevante sobre você ser bem-sucedido. E eu falei sobre, vamos ver que você está começando uma igreja ou começando um ministério. Nós temos uma escola chamada Escola de Sucesso de José. E nós pegamos essas pessoas que estão em Cristo e colocamos princípios de negócios bíblicos nos negócios dela e ensinamos essas pessoas a serem bem-sucedidas. Uma coisa que a gente faz de ter certeza é no país lá perto da Índia, foi Dubai? Não, foi... Eu vou pensar qual lugar que é. Eu já fui a muitos lugares, estou tentando. Eu já fui a muitos lugares. Outra música antiga. E o bispo de lá estava me apresentando. Naquela noite, ele disse assim, você vai falar de manhã. E eu falei, que horário? Ele falou, você vai falar às 7. Eu falei, 7, tá bom. E que horas que a igreja começa? Ele falou, o culto da igreja começa às 4. Eu falei, uau, isso aqui não é Estados Unidos mesmo. Mas ele me apresentou. E ele falou, Bill Winston está aqui, ele vai pregar. Ele falou, deixa eu falar algo antes dele começar a pregar. Eu nunca vou esquecer o que ele disse. Ele disse, se você for para uma igreja, isso vai desafiar todos nós. Ele disse, se você está indo para uma igreja, e se você está naquela igreja por 9 meses, e você não está pelo menos um milionário, então deve ter algo de errado com você ou com o seu pastor. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que ele está falando? Eu nunca vou esquecer o que ele disse. Foi interessante, ele cria dessa forma, um homem muito gentil, muito legal, mas... Então... Agora... Eu quero falar com você 2 coisas. Usando a sua aliança com talento e se tornar consciente da aliança. Se tornando consciente da aliança. Deus me ensinou isso uma vez. O que aconteceu foi que eu estava comprando um outro terreno de 5 milhões de dólares e eu iria deixar que esse fundo se levantasse na congregação. O que aconteceu foi que ele disse, faça o apelo para a congregação e passar os envelopes para as pessoas ofertarem. A gente levantou esses fundos e o dinheiro começou a chegar, mas em gotas. A gente ia comprar isso em setembro e esse dinheiro estava chegando de forma tão devagar. Em junho, a gente tinha talvez só um pouco acima de 500 mil dólares. Eu falei, rapaz, sabe, se você der tempo às coisas, o diabo vai tentar demorar, atrasar o que é seu.
A gente chama ele de demônios que bloqueiam. Sabe, alguns demônios são orientados a te bloquear. Outros são orientados a te resistir para que você não receba a sua colheita. E eu falei, Senhor, eu estava falando com o Senhor, Senhor, esse dinheiro está chegando de forma muito devagar. Tem uma forma de falar com Deus, claro, mas por outro lado, você sabe, Abraão era amigo de Deus, então você pode falar com Deus. Eu não estava... você pode falar com Deus abertamente, era o que eu estava fazendo. E então, eu disse, Senhor, o que eu faço aqui? Ele disse, pegue esses 2 versículos e leia para a congregação, para a igreja. Então, ele me deu 1 Samuel 14, 1 Samuel 14, 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Ouça que está dando, veja, leia de novo, porque está falando sobre incircuncisos. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Está vendo aí? Note que ele chamou de incircuncisos. Então veja isso, que ele tem o quê? Uma mentalidade de aliança aqui. Nós não estamos debaixo da velha aliança, estamos na nova aliança, mas ainda assim precisamos ter o quê? Consciência de aliança. Continue lendo. Porventura, o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Sabe, Deus não se importa se Ele vai livrar com muitos ou com poucos. Sabe? Lembra de Gideão? Quantos homens Gideão escolheu para lutar a batalha? Inicialmente, quantos? Milhares. 32 mil, eu acho que foi, que ele escolheu inicialmente. Ele escolheu todos esses homens. O que é que Deus disse para ele fazer? Deus falou para Gideão, você tem muito homem aí, muita gente. É muita gente para quem? Para Deus. Por quê? Porque para Deus ele estava com Gideão. Eu estou tentando fazer isso e aquilo, Senhor. Sim, o que que eu vou fazer? Ele me disse, Deus, se o Senhor abrir essa porta, eu vou passar por ela. E Deus disse, eu tenho notícia para você. Se você passar, eu vou abrir. Eu falei, o quê? Como é que é? Como é que é mesmo? Rapaz. É um tipo de abracadabra. É interessante aqui. Ele disse, não é nenhum impedimento para Deus de livrar com muitos ou com poucos. Nunca pense que você tem poucas pessoas. Olha em Gênesis 14:14. Eu quero que você leia isso. Isso aqui com Abraão e Ló. Ló estava com muitos problemas. E ele estava lá em Sodoma. E veja isso. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu. Quantos? 318 homens. Ele está indo contra 4 nações. Sabe, Abraão tinha consciência de aliança. Ele está indo lutar contra 4 nações. Ele está indo contra uma cidade inteira. Contra, seja qual for a batalha que você está encarando, contra todo o contrato que você está encarando, você vai contra alguém, com algum sistema que é maior do que você. É isso que nós fazemos.
Nós nos levantamos contra essas adversidades. Eu não quero ir contra alguém que eu posso vencer sozinho. Não. Não. Faça assim, venha, lute essa batalha aqui. Eu quero lutar com alguém que é muito maior do que eu, muito mais forte do que eu. Por quê? Porque agora é Deus que vai receber a glória. Eu quero fazer de tal forma que quem recebe a glória é Deus. Rapaz, isso é alguém que tem o coração segundo Deus. Então, ele me deu esse versículo. Leia isso. Ele falou, leia isso para o povo. Então, eu falei, eu gostaria de ler esses versículos para vocês. Nós estamos tentando levantar fundos para esse terreno que nós estamos crendo. E está chegando de forma devagar. Eu não sei o que é. Talvez vocês estão... não têm o dinheiro. Talvez estão... esperando o dinheiro chegar, talvez alguns não queiram dar, seja qual for o motivo. Eu quero ler alguns versículos. Eu fiz isso para eles. E leia mais um versículo. Esté 4:14. Esté 4:14. Eu tive que ler 2 versículos. Leia. Esté 4:14. Porque se de todo te calares agora, a garotinha Esté, se eu te pedir para ver o rei em favor da nação, mas se você não quiser ir, é melhor você se calar agora. De outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Agora, livramento vai se levantar. Não talvez, ou talvez livramento vai se levantar de um outro lugar. Isso é promessa de Deus para te livrar. Eu tenho uma promessa. Isso não é bom? Seja o que for. Vai se levantar de um outro lugar, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Sabe, você vai estar com problemas. Então, garota, Esté, se eu fosse você, eu iria entrar diante do rei e falar algo com ele. O que é isso? Ele era um rei. O rei estava sendo influenciado por um homem que era maligno. E ele tinha permitido esse homem de fazer leis que todos os judeus deveriam ser mortos. Então, isso é um genocídio. Então, o inimigo está sempre atrás dos judeus e contra aqueles que estão tentando protegê-los. E isso é a igreja. O diabo está sempre atrás disso. Eu acho que isso foi o maior objetivo de Hitler, né? Então, ele disse, leia esses versículos. Vamos terminar a história de Esté. O que Esther fez? Ela jejuou 3-4 dias. Colocou roupa de realeza. Realeza. A melhor roupa dela. Eu vou entrar para ver o cara. Então, ela entrou e ele olhou para ela e disse, o que é que você quer, Esther? E deu o cetro para ela, ela tocou e ele disse, eu vou dar para você a metade do meu reino. Agora, ele tinha muita riqueza. E vai dar agora metade do que ele tem para ela. Então, quando eu vi isso, ele disse, leia isso para o povo. E aí eu li para eles. E quando eu li para eles, com certeza, o meu povo estava perguntando, por que ele está lendo isso para a gente?
Mas eu estava avisando a eles. Deus não tem que ter você. Ele não tem que ter você para fazer o que ele precisa. Esse é um segundo lugar onde nós estávamos tendo culto. E eu estava indo para a igreja de Fred Price. E eu estava ouvindo ele na TV, e eu estava ouvindo a pregação dele falando, rapaz, eu vou pregar isso. E eu estava começando a pregar, e aí veio para mim, uma família veio e chegou, falou, pastor, você estava indo bem agora você está pregando algumas coisas que a gente quer que você pregue aquilo que você pregava antes. Quando você fazia, quando eu olho a aliança, e a aliança era ruim. Esse gingado. Então, eu voltei para tentar pregar desse jeito, mas não me encaixava mais pregar assim. Então, eu comecei a ensinar a palavra. Ei, se você crê por um Bentley e você receber uma rosa, você não estava crendo. Porque você não vai receber aquilo que você não está pedindo. Eu acho que alguns de vocês vão ter até que voltar a pregar da forma como pregava antes. Mas vamos continuar aqui. Eles saíram, essas pessoas saíram, mas quando elas saíram da igreja, um grupo novo de pessoas chegaram e elas eram como pessoas que estavam bloqueando a entrada de outras. Sabe o que você tem que fazer? Deixa a porta, você tem que só deixa a porta aberta, que alguns vão entrar e sair e outras, centenas mais vão entrar. Você pode me deixar terminar essa história, por favor? Então, eu quero que você saiba, eu leio aquele versículo para eles, e agora eu tenho uma memória no céu que eu tinha mostrado para eles, que Deus pode trazer esse dinheiro de uma outra forma. E o que aquilo fez me ajudou a tirar os olhos da congregação e colocar a minha fé na minha aliança com Deus. Meu Deus suprirá. Isso é conversa de quem tem aliança. Sabe, a única forma, o único motivo de você não avançar é porque você não tem essa consciência. Rapaz, você pode me dizer o meu problema? Sim. Você não sabe o suficiente. E geralmente é isso. Você não tem o conhecimento ou a consciência suficiente. Sabe? A Bíblia diz, meu povo será destruído por falta de conhecimento. Vamos para Oséias. Isaías 5:14. Não, perdão, é Oséias mesmo. Oséias 5:14. Meu povo não tem conhecimento. Sabe? É a revelação. É isso que o diabo luta contra nós. Ele tenta nos impedir de receber a revelação. Por quê? Porque quando você recebe revelação, você se torna um revolucionário. Você vai ser como o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Pessoas estão dizendo, ei, cala a boca, a gente está na igreja, rapaz. E ele clamou ainda mais alto, Jesus! E Jesus parou. Uau! Não foi a altura da voz dele que parou. Vamos lá agora, gente. Esse pregador estava pregando uma vez. Perdão, os diáconos estavam de pé uma vez. E esse homem entrou na igreja e ele está respirando.
ofegante. E eles disseram, tá com algum problema? Ele falou, o diabo está atrás de mim, rapaz. Ele disse, eu preciso de oração. E um dos diáconos disseram, deixa que esse diácono orar por você. Ele falou, não, eu não quero o diácono João, não. Eu quero o diácono Joe. Porque eu quero o diácono Brown. Porque o diácono Brown ora forte. Aí ele falou, não é que ele ora forte, é porque ele usa o volume da voz alto. Rapaz, eu não consigo terminar isso que eu estou falando aqui, peraí. Então, enquanto olhamos isso, eu disse para a congregação, terminei de falar imediatamente, seja o que estava segurando o dinheiro veio de toda parte. Eu tinha 3,5 milhões, rapidinho assim. Sabe, eu dei aos anjos a liberdade de trabalhar. Eles foram trabalhar para mim. Olha para Hebreus 1:13, Hebreus 1:13. 1:13 e 14. Patrícia está aqui para as coisas que eu escrevi para ela falar para mim, mas ela está só me olhando. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Nós somos herdeiros da salvação, então esses anjos são espíritos ministradores para nos servir. Portanto, descobrir para que está lá. Ele está falando ele está falando do contexto anterior, Hebreus 2:1 agora. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão desobediente recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se o que, gente? Se negligenciarmos. Hebreus 2:3. Meu Deus. Ele sempre supriu e decretou para cada filho dele ter anjos sobre você. Você tem anjos para te proteger, para ministrar para você, para te guiar. Foram anjos que chegaram para José e disseram, olha, vá para o Egito e fique lá por um tempo. Foram anjos que disseram para ele. Isso é poderoso, não é? Então, esses anjos, essa questão de anjos, eu acredito que é tão necessário para nós completarmos a obra que Deus nos enviou para fazer. E nós precisamos usar esses anjos. Quantos nós temos? Apocalipse 22, versículo 9. Apocalipse 22, 9. Quantos anjos nós temos? Deixa eu corrigir isso. Isso é Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 22. Quantos anjos nós temos? Estou esperando você ler. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos. Quantos? Incontáveis. Quanto que é isso? Você não pode contar. Quantos anjos você tem? Incontáveis hostes. Não faça como... não deixe eles de braços cruzados para chegar no céu e descobrir que eles estavam a seu dispor o tempo todo. Use os seus anjos. Nós temos que começar a operar do reino visível para o reino invisível.
Eu disse, sabe, aquilo, o dinheiro chegou, vá lá, converse com os advogados e venha e traga a escritura. Eles foram, os advogados foram 8h30 e 5 horas. E ele diz, por que levou tanto tempo? Os advogados falaram, eles estavam tentando nos convencer para só pagar metade, porque queriam a escritura ainda ficar no nome deles, porque eles estavam ainda em negociação e não queriam perder a negociação. O que você falou para eles? Eu disse para eles que o Senhor me disse para levar a escritura. Sabe, Oral Roberts disse, dos maiores dificuldades ou lutas que você vai ter vai ser com a área imobiliária. Demorou, mas a escritura chegou. Mas sabe, eu estou olhando agora dessa questão da aliança. Então, o que é uma aliança? Significa cortar. Significa onde o sangue flui. Nós sabemos da aliança. Nós sabemos que na antiguidade você fazia um tipo de aliança com derramamento de sangue. E.W. Kenyon fala sobre a aliança de sangue e ele tem muita coisa boa também nesse livro. E na medida que na medida que a gente foi amadurecendo, o tempo foi passando, a gente, nós ocidentais, começamos a desenvolver essa mentalidade diferente de aliança. Mas sabe, ainda na África até hoje, eles têm uma aliança muito forte sobre aliança. Quando eu chego lá, eles ficam pedindo, pastor, me abençoe, porque eles sabem que a bênção realmente é liberada. E sabe, tem alianças em casamento. Por exemplo, esse anel aqui de casamento significa que eu estou em aliança com alguém. Isso significa que essa pessoa e eu, nós temos um relacionamento que ninguém mais tem entre nós. Você entende o que eu estou dizendo? Então, o que isso faz, o que é dela, isso não significa que o que é dela é dela. O que é meu é dela. Não, estou brincando. Significa que nós compartilhamos. Mas isso nos leva ao próximo ponto. Outra razão para a aliança é que se você está num vilarejo e você luta contra uma tribo que é muito maior e você é menor, então eu posso chamar você e você vai ter que me responder. Jeremias 33:3. Clame a mim e eu te responderei. Eu vou ter que responder. Por quê? Por causa da aliança. Abraão ele disse para Abraão, eu vou fazer uma aliança contigo. E não mais o teu nome se chamará Abrão, mas eu colocarei meu último nome no seu nome. Abraão. Deus. A forma como ele pronuncia é Deus. Era muito sagrado para pronunciar. Então significa que você e eu, Abraão, agora somos um. João 10:30. João 10:30. Lembra que Jesus veio como homem, ele era homem. Olha isso. Eu e o Pai somos um. Olha isso, somos um. Não somos dois. Nós estamos indo de volta para Adão. Eu e Adão somos um.
Gênesis 2:19. Agora nós podemos ver como é que Adão recebeu o que recebeu e por que nós temos graça hoje. Olha para Adão, porque ele precisava fazer algo para Deus. Deus tinha Adão para operar através de Adão, para Adão ter o que ele tinha. Sabe, Deus, a habilidade completa de Adão está à nossa disposição. Quanto de poder nós precisamos? Olha isso. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Peraí. Adão não tinha. Ele não tinha. Sabe, diploma, essas coisas. O homem caiu. Foi por isso que o homem caiu e agora precisa de receber essa revelação. Por isso que nós chamamos era das trevas, porque nas trevas você não tem luz e não tendo luz você não tem conhecimento. Deixa eu te mostrar esse versículo. Jó 32, 6. Jó 32, 20. Jó 32, versículo 6. Na versão A Mensagem. Foi o que Eliú, filho de Baraquel de Buz, disse: eu sou um jovem e vocês são mais velhos e experientes. Peraí, vocês são velhos e experientes e eu sou jovem. Então eu fiquei quieto e hesitei em dar a minha opinião. Eu só pensei, vou deixar os mais velhos conversarem. Eu pensei, a experiência fala mais alto. Quanto mais se vive, mais sábio fica. Mas vejo que estava errado. É um presente de Deus. A sabedoria vem do sopro do Todo-Poderoso. Não são apenas os mais velhos que têm sabedoria. E ficar velho não é garantia de saber o que é certo. Agora, peraí. Você já ouviu falar, já ouviu a expressão de um velho tolo ou um tolo velho? Eu só estou falando, pessoas, só porque você é velho não significa que você tem juízo. E por isso decidi falar, ouçam com atenção, vou dizer exatamente o que penso. Um jovem pode ter a mesma sabedoria ou até mais do que um velho. Quando você está recebendo diretamente de Deus. Você está vendo por que Paulo chama tudo está feito? Eu já estive... Paulo esteve nas melhores escolas. Ele disse, eu chamo isso tudo como esterco, pelo conhecimento, pela revelação de Cristo. Eu me lembro uma vez Deus disse, alguém disse, meu patrão quer te ver. Eu falei, quem é o seu patrão? Ele disse, ele é o supervisor dessa grande empresa. E eu perguntei, como é que ele me conhece? Ele falou, ele sabe que o senhor é pastor. E eu fui vê-lo. E ele disse, reverendo, eu estava no clube conversando. Eu perguntei, o que o senhor está fazendo pelos negros em Chicago? Eu falei, eu não estou fazendo nada. Ele falou, você está aqui, você tem todos esses recursos, você não deveria fazer algo? Eu cheguei em casa e perguntei,
o que que eu deveria estar fazendo pelos jovens negros? E a minha filha me perguntou, o que que o senhor está fazendo pelos negros? Então, reverendo Bill Winston, eu me senti meio que culpado. E eu estou te chamando para perguntar, o que que eu posso fazer pelos jovens negros em Chicago? Eu falei, olha, eu não sei o que fazer agora, mas se você me der 7 dias, eu posso voltar com uma resposta. Ele disse, tudo bem. Aqui está meu celular e me deu o número. Agora, como é que eu sabia que eu ia voltar com uma resposta? Como é que eu poderia ter certeza disso? Olha Salmos 18, 28. Salmos 18, 28. For thou wilt light my candle, the Lord my God will lighten my darkness. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Isso é promessa de aliança. Ele vai resplandecer. Vai derramar luz. Rapaz, você não pode vencer isso. Ele te colocou no melhor lugar na terra. Ele vai resplandecer a sua lâmpada e derramar luz nas suas trevas. Provérbios agora. Provérbios 20, 27. Olha isso. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Agora, esquadrinhando o meu espírito. Quando eu vou para a cama, eu tenho uma pergunta que está no meu espírito, e quando eu estou dormindo, meu espírito está esquadrinhando. Meu espírito está subindo ali nos arquivos nos céus, buscando a sabedoria do céu para resolver esse problema. Eu não posso perder, gente. Você entende por que ele diz que nós fomos maravilhosamente criados? Então você pode pegar um homem estúpido e ter uma resposta inteligente. Tudo que ele tem que fazer é consultar o grande eu sou. Isso não é algo maravilhoso? Você está vendo o que eu estou falando? Tem gente que pensa só porque foi para Harvard e foi para tal escola. Você não vai pegar isso e conseguir vencer o diabo com isso. Você vai ter que ter a sabedoria de Deus. Amém. Isso é uma boa pregação, não importa o que você acha disso. Olha isso, 1 Coríntios 2, começando lendo do versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedorias entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se eles soubessem o que ele estava fazendo, que Jesus era só uma semente, e que se você plantar uma semente, você vai ter muito milho. Então, quantos pequenos Jesus surgiram disso? Veja quantos. Se Satanás soubesse disso, ele não tinha essa sabedoria. Esse sistema não pode ensinar sabedoria suficiente para te derrotar. Em qualquer era. Nós temos a sabedoria de Deus em mistério. Enquanto você dorme, o seu espírito começa a trabalhar. E quando você acorda, bum!
Rapaz, foi bem na hora. Eu não conseguiria fazer isso de novo. Foi o Senhor. Ele está me lembrando que meu tempo acabou. Deus está me dizendo, termine logo. Foi fenomenal, não foi? Eu tenho que ter um corte desse vídeo disso. Rapaz, olha lá. Olhar e levantar a cabeça. A tua redenção está próxima. Sim, eu aprendi muito. Eu realmente tenho aprendido. O diabo tentou e está tentando me tirar de cena. Ele tentou porque ele sabia que eu te diria essas verdades, mas 7 dias depois, quando eu saí de lá, sabe, eu trabalhei no IBM, então eu sabia fazer uma apresentação para ele, aí eu mostrei página 1 para ele, página 2, página 3, e aí ele falou, opa, é isso aí, reverendo. Eu tenho 40 mil dólares reservados. Eu posso te dar isso agora mesmo? Ele falou, não, eu preciso organizar primeiro uma conta bancária específica para esses fundos. Então, o senhor aguarda um momento antes de me passar esse valor. Agora, como é que isso foi possível? Vamos olhar em Gênesis, capítulo 40. Não. Gênesis, capítulo 41. Vamos começar no versículo 27. E vamos continuar lendo. Isto é Faraó. Faraó está buscando uma resposta. E eles não encontraram ainda. E agora eles têm esse homem na prisão chamado José. E veja, esse homem está cheio de alegria. Porque ele pode ver o fim desde o começo. É isso que te mantém cheio de alegria. Então chamaram ele, colocaram ele diante de Faraó. As 7 magras e feias que subiam após as primeiras são 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Isso é José falando com Faraó. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Está vendo aí o fim, mostrando o fim desde o começo. Eis que aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome. Agora, começa no versículo 38. E disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Faraó estava perguntando, acharíamos um homem como este em que há o Espírito de Deus? Tem alguém mais sábio do que ele? E Faraó disse a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Ele sabia que essa é a resposta. Ele não tinha ido lá antes. Mas Deus não só supre a resposta para José, ele supre algo também dentro do rei, que ele sabia que essa era a resposta, a satisfação. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus não pode resistir. Ninguém pode resistir à sabedoria de Deus. Versículo 40. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Agora, José recebeu até mesmo uma promoção. Agora, essa é a aliança que eles não conseguem matá-lo. Por quê? Porque a aliança o protegeu. Veja, agora ele vai ser promovido. Por quê? Porque a aliança diz que ele tem que ser promovido. Glória a Deus. Isso não é bom? Agora, quanto da aliança que você deveria saber?
Salmos, olha, Salmos. E a gente vai começar a encerrar aqui. Desculpa, eu não ouvi o capítulo. Você se sentiu sozinha porque você não deu? Bendito seja o Deus de Israel que só fez coisas maravilhosas. Veja isso. Bendito Deus de Israel que faz coisas que nenhum homem alcança. Ele só faz coisas que deixa outros bem para trás. Daniel teve quantas vezes mais sabedoria do mundo? 10 vezes mais. Daniel, capítulo 1. Vamos lá, Daniel, capítulo 1, versículo 20. Isso não é bom? Então, essa é uma sessão que é uma sessão para a liderança, mas deixa Deus falar com a liderança com relação às porções que você precisa, o que você precisa. Em toda a questão do reino, eles viram que Daniel tinha 10 vezes mais sabedoria. 10 vezes mais sabedoria. A sabedoria não é... Eu não estou falando aqui... Ele não está falando assim de invenções como Uber ou invenções de ideias criativas, não só isso, mas daquilo que o reino deveria estar produzindo. Por quê? Porque nós não vamos dominar. Amém? Então, a aliança imita como um casamento, a aliança é como um casamento. Aliança como um grupo menor que pode depender de uma tribo ou um grupo maior que vai protegê-los. E uma aliança também participar de um relacionamento que você não consegue participar ou obter em nenhum outro lugar. Quem é este incircunciso filisteu? Você sabe. A igreja é diferente. A igreja eclésia significa eclésia significa chamados para fora. Você é diferente. Às vezes nós não queremos ser diferentes. A gente quer se misturar. Não. Deus não te chamou para se misturar. Às vezes, o mundo vai tentar te forçar para você se misturar. Não. Nós não nos misturamos. Foi isso que eles tentaram fazer com os 3 hebreus. Se você não se ajoelharem... O que eles fizeram? Eles não se ajoelharam, não se curvaram. Então, eu tinha algo bem no finalzinho aí, Patrícia. A última coisa. A última coisa que eu tinha. Gálatas. Vamos olhar então para Gálatas 3, 13 e 14 e 29, tá bom? Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele nos resgatou da maldição. Uhul! Continue. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido.
Agora, versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Você é descendente de quem? Descendentes de Abraão. E herdeiro segundo a promessa. Assim como Deus tinha aliança com Abraão, Ele está em aliança contigo. Meu nome é Bill Winston e eu aprovo esta mensagem. Em nome de Jesus. Agora, vamos tomar um tempo aqui. Alguém pode ter perguntas aqui durante... Se alguém tiver perguntas aqui, pode fazer 3 ou 4 perguntas. Ele está abrindo para pessoas perguntarem. Pode ser que você tenha alguma pergunta de coisas que eu já encarei no ministério. Então, gente, se alguém tiver alguma pergunta no nosso grupo também, pode levantar a mão, tá? Você pode perguntar. Tem um microfone aqui que quando você levantar a mão, ele vai levar o microfone até você. Se tiver alguém que tem alguma pergunta. É uma honra estar aqui. Você poderia compartilhar coisas que você aprendeu através do processo do banco que você comprou, nos ensinar esse processo. Você pode compartilhar as coisas que você aprendeu na compra do banco que você comprou? Comprando o banco. Eu aprendi algumas coisas nesse processo da compra do banco. E é por isso que Deus quer que você continue avançando. Oportunidades aparecem quando você está em movimento. Jesus não escolheu nenhum discípulo que estava sentado fazendo nada. Você tem que estar se movendo. Oportunidades não vão chegar para você, a não ser que você já esteja em movimento. Eu aprendi que existe um sistema do mundo que colocou a igreja muito engessada, apertada. Só um momento. Existe, vamos colocar assim, Deus em algum momento quer que a igreja se separe. Eu digo que Ele quer que nós nos separemos em termos de onde, até mesmo onde colocamos o nosso dinheiro e recursos. Esse banco, esse grande banco, pode pegar o dinheiro que é arrecadado das nossas ofertas e a gente leva para um banco de ímpios. E você, sabe, você coloca o dinheiro no banco, eles vão usar esse dinheiro, porque pela lei, eles podem emprestar o seu dinheiro, pegar juros desse dinheiro, eles podem estar emprestando para um homem que vai colocar uma venda de bebidas do lado da sua igreja. Pode ser que eles estejam até financiando dinheiro para a máfia. Eu só estou dizendo que a igreja não teve a revelação dessa separação.
de santificação da igreja e do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E Jacó estava apoiando financeiramente Labão. Está vendo? Na verdade, ele fez isso por 20 anos. Gênesis 31, 41, você pode ver. Ele fez isso, serviu a Labão por 21. Ele está servindo Labão. Labão era um homem, ele era um trapaceiro. Olha aí. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tu 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. Quantos anos? 20 anos. Ele estava se aproveitando da bênção sobre Jacó por 20 anos. Jacó não tinha dinheiro nem para comprar o jantar dele. Você sabe como é, você tem o seu contra-cheque, o contra-cheque, você tem que pagar contas, você tem que fazer isso, impostos que você paga, e alguns desses impostos nem são de Deus. É por isso que eu creio por dinheiro à parte só para os impostos. É por isso que Jesus disse o que disse para Pedro, mas, enfim, o que eu estou dizendo é que se a gente realmente pensar e ter uma revelação do que o nosso dinheiro está fazendo pelo mundo e sendo usado pelo mundo, então nós vamos ter um posicionamento diferente da forma como nós queremos usar o nosso dinheiro. E sabe, eu disse dinheiro, mas pode ser qualquer outra coisa também, mas Jacó estava mantendo Labão e engordando Labão. Mas no momento que ele caiu em si, ele disse, não me dê mais nenhum aumento, porque esse aumento está me impedindo de realmente crer por mais. Mais alguém? Quando Deus te dá algo ou uma revelação, o que você realmente faz quando você recebe essa revelação? Diga de novo, quando Deus te dá uma visão para fazer algo grande ou uma revelação, o que você faz inicialmente? A primeira coisa que eu faço, eu tenho certeza de que é Deus, não é porque eu comi muita pizza na noite anterior. E aí a próxima coisa que eu faço é escrever. Escreve a visão. Deixa ela bem legível para você poder correr lendo. Eu preciso depois, pego versículos, eu vou pegar versículos na palavra para me dar base para aquilo acontecer, porque eu não vou fazer aquilo acontecer. A minha fé na palavra de Deus vai fazer aquilo acontecer, e é isso que eu faço. E eu deixo essa pressão toda sobre Deus. Eu vou só responder mais uma. Muito bem. Dr. Winston, quando Deus te dá uma visão, quando é que você se mantém no topo com relação a pessoas ao seu lado que vão concordar e que não vão concordar com você? Como é que você se mantém? Sabe, se pessoas discordam, eu escrevo uma carta para elas e diz, é a última vez que eu vou entrar na tua casa. Eu te digo, você tem que abrir mão dessas pessoas e deixe elas partirem. Olha 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Todo mundo lê. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
Tá bem. Então, I consider that eu considero isso best environment. não é o melhor ambiente para mim. Eventually, Abraão eventualmente teve que abrir mão de Ló. Você lembra disso, né? Ele disse: você escolhe um lado e eu vou para o outro. Claro que Ló escolheu tudo que estava verdinho, todas as oportunidades que ele podia ver naturalmente. Mas se você tem a bênção do Senhor, você pode falar: ei, leve a minha geladeira. Pode levar. all right? Is there one more, and then I'll just, Mais um e eu vou encerrar. Só mais uma. is there one more? Did I miss it or something? All right. That's it? All right. Muito bem. I got one over here. Oh, okay, okay. Os 4 passos que o Senhor nos deu: informação, meditação, revelação e manifestação. Você tem um exemplo recente de como aplicar esses passos? Aplicar. Oh, a good example. Yeah. Um bom exemplo de eu ter aplicado. Esse shopping mesmo. Coloque aí a foto do shopping. É um dos shoppings que nós temos. Agora, esse shopping aqui, informação sobre o shopping. Deus me disse. Foi a primeira vez que Deus me disse, então isso é informação. Eu não faço nada sobre isso. O que eu posso fazer algo com isso agora é meditar. Já que ele me deu essa informação, eu queria saber a meditação. E ele me deu Josué 1:3. Tudo que a tua planta do teu pé pisar será teu. Então eu fui lá e entrei. Andei. Eu falei para o meu povo: entra lá. Entra no shopping, anda nele. Man and so forth. And they said, well, Pastor, we Eles disseram: pastor, a gente pode comprar, on the east end. a gente consegue comprar a partezinha do oeste, a parte oeste do shopping. Eu falei: a gente só consegue comprar a parte, um lado só? Deus falou para comprar ele todo. Eles disseram: ele todo? A gente não tem dinheiro para isso. Então, uma vez que eu comecei a Went from too big to too. a meditar isso, sabe? O shopping passou a ser muito grande para ser muito pequeno. It's highly effective E sabe, when you really see it like it is. é um exercício. Quando você começa a ver isso, você vai ver que assim, é uma coisa muito fácil. Deus não me disse pague por ele, Deus só disse creia por ele. E há anos eu opero dessa forma. Alguém pode dizer para você: não financie dinheiro, mas Deus me direcionou para financiar 2,5 milhões. Eu tinha o dinheiro no banco, mas Deus falou para mim: financie. Na verdade,